Projetos elegantes, com finalidades específicas e construídos com um único propósito: eliminar vidas. As máquinas de execução espelharam e também inspiraram muitas das grandes invenções da humanidade, mecanizando a tortura e o terror. A seguir, conheceremos a engenharia por trás das máquinas mortais. Máquinas mortais. A Inquisição. De 1200 a 1860, diversos movimentos de Inquisição aterrorizaram a Europa. A Igreja atuou em conjunto com o Estado para eliminar hereges, punir pecadores e exercer controle sobre o povo. Eles utilizaram máquinas para facilitar a tarefa. Eles usaram várias tecnologias para causar dor e torturar milhares de pessoas. Está subindo. Deve ser muito desagradável. O calor se transfere rapidamente do fogo para o assento. Dali, ele se irradia através do metal para o restante da cadeira. 71 graus. Tá. A temperatura está subindo bem rápido. Bom, agora nós temos 65 graus Celsius bem atrás das pernas. Já o assento está a 98 graus Celsius. São 44 graus acima da temperatura necessária para causar queimaduras de terceiro grau. Está aumentando rapidamente. Olha, eu nunca encostei em nada que estivesse acima de 90 graus. Então, cada uma dessas pontas deve estar fazendo uma perfuração. Está sim. O manequim permaneceu na cadeira por mais de 5 minutos. Nesse estágio, as queimaduras causariam lesões permanentes na pele e nos tecidos. À medida que essas pontas perfuram o corpo, a vítima passa a sentir uma dor extrema, pois as fibras nervosas dos músculos e ossos são atingidas. E assim que a vítima fosse removida da cadeira, considerando que tivesse sobrevivido à tortura, ela ficaria com uma enorme perfuração onde a ponta foi introduzida na pele. Nossa, podemos ver várias perfurações aqui, quase todas elas com queimaduras. Então ele ficaria com cicatrizes pro resto da vida. Essa é uma maneira horrível de se interrogar pessoas. E também mostra a eficiência da transferência de calor. Então não é apenas a superfície da cadeira que coloca as vítimas em perigo, mas também o fogo colocado embaixo dela. Aumentando o calor, os inquisidores transformavam uma cadeira desconfortável numa máquina mortal. A seguir, veremos como os inquisidores deslocam membros com esse dispositivo e logo depois, seria essa máquina o X da execução? Durante a Idade Média, os inquisidores viajavam de um vilarejo a outro exterminando sinais de heresia, mas nem sempre levavam máquinas de tortura. Em vez disso, usavam ferramentas encontradas no dia a dia, tais como cordas e roldanas. Por essa razão, o dispositivo de tortura mais usado pela Inquisição possui um conceito surpreendentemente simples. É a chamada estrapada. A estrapada utiliza a força da gravidade para explorar uma fraqueza do corpo humano: a articulação do ombro. As mãos da vítima eram amarradas atrás das costas e então eram presas a uma corda que passava por uma roldana suspensa no teto. Em seguida, a corda era puxada, levantando o acusado no ar. A força da gravidade passava a agir sobre a vítima, levando as articulações dos ombros ao limite. Por fim, os ombros se deslocavam. A engenharia da estrapada é bem diabólica porque utiliza o peso do corpo e a gravidade para causar o deslocamento dos ombros. A roda funciona como uma grande alavanca, o que nos permite girar o eixo e levantar o peso da pessoa com certa facilidade. O objetivo da estrapada é deslocar a articulação do ombro, uma das partes mais vulneráveis do corpo humano. E há outras coisas que o torturador pode fazer. Embora a estrapada seja um dispositivo simples que utiliza uma roldana, ela é muito traiçoeira. Os próprios braços da vítima facilitam o trabalho da máquina, gerando assim lesões incapacitantes. A estrapada é tão eficiente que torturadores a utilizam até hoje em alguns locais do mundo. No mundo dos efeitos especiais, sistemas de cordas e roldanas levantam e controlam a queda dos dublês nos sets de filmagem. Durante a Inquisição, os inquisidores convenciam os hereges a confessar através da invenção de diversas máquinas diabólicas.
Uma das maiores provas de sua criatividade perversa está num dispositivo da Inquisição espanhola. O berço de Judas. O berço de Judas é um exemplo do lado negro da engenhosidade humana. O berço de Judas é composto por uma pesada pirâmide de madeira colocada sobre um apoio de 4 pernas, semelhante a um assento. Suspenso acima da pirâmide está um sistema de sustentação formado por cordas e roldanas que se conectam ao tronco e aos pés da vítima. Os acusados de heresia eram pendurados nus sobre a pirâmide nesse dispositivo. Os torturadores utilizavam esse dispositivo de várias maneiras. Eles podiam deixar o acusado cair sobre a pirâmide ou colocá-lo lentamente sobre a ponta, forçando-o a sentar ali por longos períodos. Como a gravidade está agindo sobre a vítima e forçando o peso contra a ponta, a pirâmide age como um instrumento de abertura. Nós temos 4 cantos que irão diminuir a quantidade de atrito e gerar um movimento quase cortante para forçar a abertura da vítima. E as faces laterais irão agir como um encaixe que irá manter o orifício da vítima aberto. O potencial do berço de Judas está na capacidade de ferir algumas das partes mais vulneráveis do corpo humano. Os torturadores têm muita facilidade para encontrar áreas do corpo especialmente suscetíveis a ferimento. E, obviamente, as partes íntimas são muito sensíveis, são vulneráveis e repletas de terminações nervosas, sendo mais sensíveis a lesões. Durante a Inquisição espanhola, fazer com que suspeitos confessassem a própria culpa era apenas o início. Os inquisidores deixavam as vítimas sobre o berço de Judas até que denunciassem todos os outros conspiradores. Essa foi a inspiração para o nome do dispositivo. O berço de Judas teve o nome inspirado em Judas, que denunciou Jesus para as autoridades romanas. É um nome apropriado, pois qualquer um que passasse por essa dor torturante daria qualquer informação sobre qualquer um ou qualquer coisa. No interrogatório, se a vítima não cooperasse, ela poderia ser deixada sobre a ponta por várias horas, a chamada posição de vigília. Ela era chamada de posição de vigília porque os músculos iriam se contrair, tentando minimizar a dor, e seria impossível dormir. Setas. A descida controlada sobre a ponta permite que os torturadores busquem atingir o períneo, uma área sensível entre a genitália e o ânus. O períneo é a área que os ciclistas machucam quando escorregam do pedal e caem sobre a armação de metal da bicicleta, mas no berço de Judas, a pirâmide faz com que a dor seja constante. Quando a vítima é colocada sobre a pirâmide e a ponta afiada atinge o períneo, a sensação é muito dolorosa. O períneo é muito sensível e existem muitas terminações nervosas ali. E a vítima iria sentir uma dor muito intensa. A perfuração só iria cessar quando chegasse ao osso pélvico. Esses ferimentos seriam dolorosos, mas talvez não oferecessem risco de vida. Para entendermos melhor o que essa máquina pode causar quando atinge a carne humana, o descascador de peles irá cortar um pedaço de carne de porco. O porco possui pele e tecidos musculares semelhantes aos humanos. Ela está cortando de baixo para cima. Ai, caramba. Nós vemos que essas lâminas estão apenas arrancando pedaços de carne e não são nem um pouco precisas. Então, esse não é um descascador de peles de precisão cirúrgica. Ele apenas arranca pedaços. Ele é capaz de cortar pedaços de carne de porco muito melhor que apenas a pele. Tá legal, acho que nós já temos os resultados do nosso teste. Imaginei que a flexibilidade das lâminas fosse um ponto fraco da máquina, mas isso acaba ajudando em alguns momentos. Por outro lado, estamos arrancando pedaços e não cortando finas camadas. É uma faca de 2 gumes. Descascador de peles não é um nome apropriado, mas ele ainda é um dispositivo mortífero. Enquanto os inquisidores tentavam eliminar aqueles que não seguiam seus preceitos religiosos, as máquinas de interrogatório se tornavam cada vez mais brutais. E uma dessas máquinas aterrorizou a humanidade.
Ela era chamada de tambor giratório. O objetivo do tambor giratório era arrancar da vítima informações e também as vítimas. O tambor giratório é um grande cilindro recoberto com pontas metálicas acionado por uma manivela. Uma estrutura de madeira serve para apoiar o tambor e a vítima. Na parte frontal, uma estrutura articulada de madeira imobiliza o pescoço da vítima. No lado oposto, uma tira de couro é usada para prender as pernas. Enquanto o cilindro gira, as pontas de metal cortam e rasgam o abdômen. Esta manivela permite que o interrogador produza facilmente o atrito necessário para obter uma confissão da vítima. Quanto maior for o peso da pessoa sobre o tambor, maior será o atrito e também o grau de penetração na região do abdômen. Durante a Inquisição... Chamada de fumo? A lubrificação está ajudando bastante. Vamos ver? Vamos ver o resultado? A espuma foi realmente muito dilacerada. É verdade. Se um ser humano estivesse aqui com os órgãos internos apoiados sobre a parede abdominal, em razão da gravidade e considerando que os cortes fossem profundos, isso seria fatal. Essa máquina realmente funciona. Então, o tambor giratório seria capaz de arrancar as vísceras das vítimas, mas talvez fosse necessário mais que um único giro para completar essa tarefa macabra. Esses testes provam que o tambor giratório faz jus à reputação de uma máquina mortal que arranca as vísceras da vítima. Embora o tambor giratório seja uma abominação para a humanidade, as atuais lixadeiras elétricas utilizam os mesmos princípios físicos. Um tambor giratório interno movimenta a correia, o que gera atrito suficiente para lixar grandes áreas de madeira. Muitas das máquinas inventadas durante o período da Inquisição exibem um entendimento impressionante de conceitos físicos e de engenharia por parte de seus criadores. Mas os inquisidores usavam esses princípios para atingir os objetivos mais cruéis, aleijando, torturando e mutilando as vítimas sem executá-las. Atualmente, os inquisidores são condenados por terem utilizado a gravidade, o atrito e o calor para criar algumas das máquinas mais mortais da história.